Olá, meus amigos, vamos à lição de segunda-feira, a lição número 2, falando sobre a queda. E hoje falando sobre o fruto proibido. Por que esse fruto se tornou, assim, um fruto intocável? Já que era o fruto do conhecimento. Algo que seria bom para Adão e Eva, mas Deus era o grande instrutor. Ele lhes dava conhecimento sobre o bem. Eles não precisavam conhecer o mal. Mas a falácia da serpente convenceu Eva de que ela deveria ter aquele fruto em suas mãos. Por isso, quando nós estudamos os detalhes da queda do primeiro casal no Jardim do Éden, nós vamos, com certeza, ver que a figura sinistra de Lúcifer, assim, praticamente sentir um pouco do brilho daquela criação que Deus fizera, que aos seus olhos era tão boa, sem nenhuma mácula. Mas o inimigo estava planejando macular a criação de Deus. Por isso, Deus teve que fazer algo que talvez aos olhos humanos fosse assim um castigo, quando na verdade eram as consequências dos atos, ou seja, da desobediência de Adão e Eva. Deus havia dado uma ordem, havia avisado, havia colocado tudo num planejamento assim expressivo. Mas Eva foi assim curiosa ao ponto de conversar com a serpente e aceitar assim os argumentos da serpente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com respeito ao que nós aprendemos hoje. O conhecimento pode ser muitas vezes para o mal. E quando o conhecimento é para o mal, nos leva para longe de Deus e as consequências acabam vindo. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, na página 33, o seguinte: Satanás foi o primeiro rebelde do universo e sempre tem estado em busca de tornar todo membro da família humana inimigo de Deus, assim como ele próprio se tornou. Ele fez seus planos para arruinar o homem e, mediante ilícita assim, satisfação do apetite. Ou seja, não precisava comer daquela fruta. E Satanás levou o ser humano a transgredir os mandamentos de Deus. Tentou Adão e Eva a participarem do fruto proibido, efetuando-lhes assim a queda e a expulsão do Jardim do Éden. Então, o que o diabo fez foi um planejamento para derrubar o ser humano, para manchar a criação e para se vingar de Deus. Já que ele havia sido expulso do céu, ele agora estragaria a criação de Deus. Deus fez o ser humano com livre-arbítrio, com a capacidade de pensar, com a capacidade de decidir, de escolher o que fazer. Por isso, Deus colocou 99,9% de assim, facilidades para o casal e apenas assim, 0,1% de restrição, que seria uma árvore só. Por isso que, muitas vezes, quando nós desobedecemos aquilo que Deus nos orienta, nós caímos numa situação desagradável. Exemplo, o mandamento diz, não furtarás. A pessoa furta, tem que pagar as consequências. O mandamento diz, não cobiçarás. A pessoa cobiça e aparentemente tem assim um desejo, um prazer em cobiçar, mas depois as consequências vêm. E assim por diante. Os mandamentos do Senhor são claros e as consequências também. Certa vez, 2 homens estavam indo por uma estrada, assim, cada um no seu carro. O homem da frente, o motorista da frente, viu ao longe quando a estrada apresentava um certo impedimento. Ele chegou perto e havia então uma placa, homens trabalhando, e uma placa de desvio para a direita. Ele então, com satisfação, observou aquilo, saiu pela direita e foi embora. O segundo homem que vinha atrás olhou a placa e brecou o carro e disse, não acredito, eu vou ter que andar por esse desvio, eu vou andar mais de 30 quilômetros na terra, eu não vou. Eu vou por aqui, custe o que custar. Aí enfiou o carro no local onde havia as obras, os funcionários gritaram, mas ele diz, eu passo de um jeito ou de outro, e enfiou o carro, lá na frente o carro caiu dentro de um buraco enorme, de uma valeta, foi preciso chamar um guincho, e o homem perdeu 6 horas do precioso tempo dele. Sem contar que teve que chamar um guincho para levar o carro embora, porque as peças dos pneus se estragaram todas, os pneus estouraram, e ele teve assim um grande prejuízo. Se ele tivesse atendido a placa de desvio, de trânsito impedido, ele teria assim minimizado todo o aborrecimento que ele teve. Se Adão e Eva tivessem
olhado para as orientações divinas, dizendo que era trânsito impedido ir na direção da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam evitado todo o sofrimento que hoje nós vemos no planeta Terra, tudo por causa de um momento de diálogo com o diabo, um momento de prazer. Pergunta número 2 da lição, número 2, da parte de segunda-feira. Entre as palavras divinas ditas para Adão e as palavras da serpente ditas para Eva, sobre a questão do conhecimento, que diferença nós temos nessas duas conversas? Vamos então aos textos. Gênesis 2, versos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Vamos ver o que a serpente falou para Eva. Gênesis 3, de 1 a 6, diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E disse para a mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Não, do fruto das árvores do jardim poderemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquele fruto era boa, que aquela fruta era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Agora, expressão do Senhor Jesus Cristo, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, para a pergunta, entre as palavras que Deus disse a Adão e as palavras que o diabo disse a Eva, quais as diferenças? A diferença está clara. Nas palavras ditas por Deus havia proibição de se aproximar da árvore e tocar no fruto e comer do fruto. Nas palavras da serpente havia ousadia para comer do fruto e se tornar como Deus. Disse o diabo: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrereis. O diabo disse: não morrereis, mas sereis como Deus. A serpente prometeu imortalidade para Adão e Eva e semelhança com Deus. O primeiro par acreditou e colheram as consequências. Coisa incrível. Essas diferenças onde Deus disse: não comam do fruto. E o diabo disse: podem comer. Deus disse: certamente morrereis. E a serpente disse: vocês não vão morrer. Vocês vão adquirir um conhecimento. Vocês vão ser como Deus. Por isso que Deus está proibindo de vocês comerem esse fruto, porque vocês serão como Deus, conhecedores de todas as coisas. Por isso que o engano, quando ele acontece, ele não vem sozinho. Ele traz sempre na bagagem dele algo que vai detonar a pessoa em algum tempo. Ou seja, através das consequências dos atos. Isso foi verdade com Adão e Eva. Eles não imaginavam que as consequências fossem tão danosas. Certamente não morrereis. Logicamente que Adão e Eva não morreram na hora. Pelo contrário, sentiram que haviam passado por um upgrade. De repente, os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Mas isso também trouxe para eles um pânico. Ao perceberem que estavam nus, eles resolveram se cobrir e resolveram se esconder e tiveram medo de Deus. Consequências que foram assim acontecendo de forma progressiva. E o primeiro casal viu que a desobediência traz no seu bojo um conteúdo muito desagradável para a pessoa digerir ou administrar. As consequências apareceram tais como perdas da veste de luz que possuíam, perda da inocência angelical, perda da comunhão com Deus, quebra do relacionamento, fuga da presença divina, perda do paraíso e a própria morte, iniciando com os cordeiros que foram mortos para providenciar roupas para eles. Tudo isso a serpente não disse para Eva que iria acontecer.
Só falou da parte que aos olhos da serpente seria muito bom para as pessoas. E Eva ela assim usou uma prerrogativa que era do Criador. Quando o Criador disse que a terra, que tudo era muito bom, ele estava falando do seu serviço, do seu trabalho. Eva achou a fruta boa, como Deus achou o mundo bom. E Eva então já quis se tornar semelhante a Deus, já estava fazendo uma avaliação antecipada das coisas, sem perceber que as consequências seriam as mais trágicas possíveis. Por isso que o diabo só mostrou o lado bom de conquistar as coisas, não mostrou as consequências do ato de Adão e Eva ali no jardim. Conta-se a história de uma águia nos desertos do Canadá, e um índio olhando aquela grande águia, quando ela pousou no chão de forma rápida, apanhou alguma coisa nas garras e levantou o voo. Na verdade, ela pegou uma doninha, um animal rasteiro, mas de grande ferocidade. Então a águia imaginou que tinha a doninha sob seu domínio, mas a doninha conseguiu liberar o corpo suficiente para fincar os dentes no peito da águia. E aquele índio viu que aquela águia começou a baixar, a altura a baixar, até cair de uma vez. Quando ele chegou perto, percebeu o que havia acontecido. A doninha havia escapado, mas havia ferido de morte o peito da águia, que esvaiu-se em sangue e acabou morrendo. O pecado é dessa forma. Ele sempre vai trazer uma consequência de morte espiritual para aqueles que praticam. O pecado não pode ser uma prática. O pecado tem que parecer um acidente e não uma prática. Por isso que as pessoas não podem viver pecando. Uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que entregou a vida a Jesus, não pode viver pecando de maneira deliberada. O pecado é um acidente. E a pessoa não pode viver na prática do pecado, senão o Espírito Santo não vai conseguir orientar a pessoa. Por isso que o fruto proibido foi realmente uma tentação incrível para o primeiro casal. E simplesmente porque eles pensaram apenas naquilo de bom que a serpente estava prometendo. Mas no final mostrou um gosto, um sabor muito amargo para o primeiro casal. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nossos primeiros pais foram enganados e nós estamos preocupados porque nós não temos a mesma capacidade que Adão e Eva. Por isso nós dependemos do Espírito Santo para nos alertar, para nos tornar vigilantes. Abençoa nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Divulgue nosso trabalho. Se você não é inscrito em nosso canal no YouTube, entre lá, se inscreva, ative o sininho, coloque seu joinha e assim nós vamos crescendo em nome de Jesus. Obrigado pelo seu apoio. Deus abençoe você.